Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil. Hoje, pela S3, temos de convidado Silmar Sendin, que ele é... Não, antes de apresentá-lo, eu estou aqui com o Fabinho. Olá. Com o Silmar, que vai dar um oi. E a gente... Vou fazer a apresentação dele, mas por que eu inverti hoje? Ele é engenheiro civil, ele fez engenharia elétrica, é especializado em segurança do trabalho, é especializado em segurança contra incêndio, ele é membro da NFPA, ou NFPA, né, como o pessoal fala em inglês. Ele é professor universitário de proteção contra incêndio em várias universidades. Ele vai comentar um pouquinho aqui no país. Tem um canal de YouTube, né, Silmar? É major da reserva do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Proprietário da empresa dele mesmo, GRS, que é uma empresa de engenharia focada em projetos de engenharia. Professor da Elu, obviamente. Depois ele vai contar uma experiência que ele teve quando ele foi dar um dos treinamentos dele, foi na Europa, né? É responsável pela área de perícias aqui na Elu. E eu também sei que, além de tudo isso, mais algumas coisas, você foi técnico da Seleção Brasileira de rafting, não é isso? Você vai contar pra gente também um pouquinho, não é? Seja bem-vindo, Silmar, por favor. Fabinho, faça a honra. Por acaso, eles têm alguma semelhança, pessoal, os dois? Na verdade, semelhança a gente não tem muita, né? Até pela distância de idade entre um e outro, né? Eu lembro, no primeiro podcast isso. Você fez esse comentário. Eu fiz e ele fez um comentário, né? No vídeo lá, tentando corrigir a natureza, mas é impossível, né? Então hoje a gente pode até fazer uma votação aqui para decidir quem que é mais velho, né? Mais inteligente ele é, isso não tenha dúvida, mas... Há controvérsias, eu acho que tá pau a pau ali. Mas hoje a gente vai tirar a dúvida disso, na verdade são 5 anos de diferença, apesar de parecer bem mais, né, eu aparento ser bem mais novo. Cuidado. Eu não sei, eu conheço uma história que eu vou contar aqui, que eu vi um vídeo, eu vi uma imagem sua lá na Europa, eu vou contar aqui. Mas hoje nós estamos com um convidado que todos são especiais, né? De uma forma geral, porque, como eu disse, são heróis do dia a dia, pessoas que contribuem de forma significativa com a sociedade e muitas vezes de maneira anônima. O Pod, né? Ele tem essa característica, são celebridades anônimas, são pessoas que fazem a diferença, né? Na vida das pessoas, que cuidam de todas as áreas, quer seja da área da saúde, da área de segurança do trabalho, a segurança pública. Então são esses profissionais que a gente está recebendo aqui. E esse, para mim, ele é mais do que especial, né? Brincadeiras à parte, é meu irmão mais velho, que me inspirou em várias coisas que eu faço. É um modelo como profissional, um modelo como pai, é um modelo como irmão. A gente tem mais uma irmã, então eu consigo avaliar a forma carinhosa que ele nos trata. Então ele é um modelo de pessoa e é com muito orgulho e até emoção que eu recebo ele hoje aqui, né? É uma autoridade em vários assuntos e ele dedicou um tempinho, assim, eu sei que de forma especial, para estar aqui com a gente hoje, tá? Então vai ser não só muito enriquecedor para todos, mas para mim muito emocionante. Silmar, ou Mazão, como carinhosamente Mazão? Eu chamo ele. Ele te chama de Mazão e eu preciso de... Seja bem-vindo, Pastor Silmar. Honra a quem merece honra, né? Você cuida de vidas, dá um trabalho. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado, Fábio. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, né? A gente tem uma história aí de mais de uma década, né? Trabalhando juntos. A gente mais várias décadas, né? Trabalhando juntos também, né? Eu tenho a honra de ter feito o meu primeiro curso de bombeiro em 1991, junto com o meu irmão. Isso é um privilégio, né? A gente, inspirado pelo nosso pai, né? Meu pai era bombeiro também. Aliás, a família inteira é bombeira, né? E inclusive a esposa, né? Casei com uma bombeira também. Mas a gente teve a oportunidade de começar a nossa carreira oficialmente, porque bombeiro a gente foi desde que nasceu, né? Acompanhando o pai. Juntos fizemos o primeiro curso na Escola de Soldado lá no Guarujá, em 1991. Então tenho muito orgulho de ter trabalhado com o meu irmão durante 30 anos, né? Aprendi bastante com ele também. A gente foi para áreas diferentes, né? Eu fui para a área de proteção contra incêndio, e ele foi para a área de resgate, né? Basicamente essa foi a nossa divisão.
Então, quando eu tinha que consultar alguma coisa mais a fundo na área de resgate, ele era o meu consultor e vice-versa na parte de bombeiros. Então, foi uma honra ter trabalhado com ele e uma honra trabalhar com você também, Daniel. Pessoa profissional, que tem um alinhamento profissional com o meu, um alinhamento espiritual, né? Servimos ao mesmo Deus. E isso é uma coisa importante nas outras áreas da nossa vida também. Então é uma honra estar aqui. Uma honra estar aqui. É honra pra gente, né? Muito legal. Só uma curiosidade legal, o primeiro incêndio que a gente apagou, né? Que nós apagamos juntos, a gente estava indo para se apresentar na escola. E a gente nem tinha começado a escola ainda. Na Bandeirantes, uma Brasília. Tem muita gente que nem sabe que carro é esse, né? É uma Brasília pegando fogo e nós paramos sem nada. O extintorzinho do carro pequeno e já estava bem tomado. E a gente apagou com terra. Ela estava bem no canteiro da Bandeirantes ali. A gente parou, ele começou a pegar terra. Vocês nem tinham começado o curso Nem ainda. tinha começado o curso. Pode ser, parece história de pescador, mas não é não. Parece. Bom, eu vi muita Kombi pegar fogo. Brasília, eu acho que eu não vi muitas. Se eu vi uma Brasília e um Passat, eu vi pegar fogo. Mas Kombi... para quem não sabe, vai, procura no Google, né, o que é Brasília, Passat, são carros da época deles, né? Entendi. Que Nossa, pegavam fogo. É verdade. Hein, Silmar... vou ter que chamar de Silmar, né? Claro, meu nome. Mas respeito é bom, né? Sempre que você for falar engenheiro, doutor, mestre, major, a gente vai... A Silmar vai demorar muito tempo. A fala fica muito grande. É que o Fábio, às vezes eu chamo de Fabinho, né? Eu vou chamar de Silmarzinho também. E Mazão também não tenho liberdade para chamar de Mazão, né? Mas, Silmar, eu acho que o Fábio, no primeiro podcast nosso aqui, ele contou da história dele, como ele veio, deve ser um pouco similar. Ou será que não? De onde como que você começa, a inspiração, tudo bem, é da família. Mas teve alguma coisa que te chamou muita atenção lá atrás, até vocês chegarem nesse primeiro curso? Bom, nosso pai era bombeiro, né? E antes dele, nosso avô era militar. Então, as histórias que a gente escutava desde criança eram histórias de caserna. Todas as histórias, todas as referências na nossa vida como criança foram de pais, avós, tios militares. Então, assim, isso meio que foi formando o nosso caráter, né? Todo filho de militar, ele tem uma formação diferenciada, porque o pai passa a ele a necessidade de ter ali uma importância para a sociedade, de você ser tratado por sua meritocracia. Então, é uma formação que alguns pais até exageram nessa rigidez, né? Mas os filhos de militares são diferentes. Na nossa empresa, na GRS, nós temos ali alguns militares da reserva que trabalham com a gente e alguns filhos de militares, filhos de sargentos, lá de cabos, soldados. E a gente percebe a educação diferenciada. A gente chama nosso carro de viatura, a gente marca um horário, todos estão no horário, o uniforme. Quando a gente marca um compromisso, eles perguntam qual é o uniforme que a gente deve ir. Então, assim, é diferenciado esse tratamento. Eu brinco, né, quando falo com os filhos lá tal, eu sou um militar treinado, fique tranquilo que eu sou um militar treinado. Mas é uma maneira de a gente demonstrar, né, essa educação que uma família militar tem e isso acaba passando para os outros, né? Os meus filhos não são militares, né? Nenhum dos dois seguiram a minha carreira, mas eles têm uma responsabilidade que a gente passou para ele, que a gente aprendeu, né? Dos nossos pais, mas com um fundo militar nisso tudo. Então, realmente, ter um pai que sai para incêndio, né, todo dia e conta as histórias, que são as mesmas histórias que nós vivemos. Eu lembro das histórias que meu avô contava da Academia do Barro Branco, que é onde se formam os oficiais do estado de São Paulo, e depois eu vivi as mesmas histórias 40 anos depois. 40, ele fez com 44, eu fiz em 97, mais de 40 anos depois, eu vivi a mesma história que meu avô contava, com o mesmo fuzil, com o mesmo armamento que tem, o mesmo armamento que era de 1913, ele utilizou, depois meu pai utilizou, depois eu utilizei, o Fábio utilizou, o filho dele utilizou. Então, assim, é muita história, né? E o pai do meu avô também já era militar na Espanha. Então, assim, o DNA já está aí, tá trabalhado por muito tempo e vai continuar, né? Que o Lucas, o filho do Fábio, continua aí representando a família. É verdade. Agora, você como mais velho, teve algum desafio maior do que o Fábio? Teve mais cobrança, talvez, só? Não. Meu pai nunca cobrou nada e nunca direcionou a gente para fazer isso, né? Ele sempre foi uma pessoa que
principal coisa que ele nos deu foi liberdade de escolha em tudo que nós fizemos na vida. Então, nunca me senti cobrado, nunca fui... Foi uma coisa meio que natural, né? Eu estava fazendo publicidade, né? A gente estava discutindo as coisas técnicas aqui agora. Essa é a minha primeira paixão, né? Vídeo, câmera... trabalhei em emissoras aqui em São Paulo, trabalhei na seção de imagem e som do Corpo de Bombeiros de São Paulo, criamos essa seção, criou a seção, desencaixotamos os primeiros equipamentos e essa seção até hoje existe, né? E então essa era a minha primeira paixão. Eu estava fazendo faculdade no 3º ano, prestes a me formar em publicidade, e aí surgiu a oportunidade de estudarmos juntos no curso de bombeiro, e aí o DNA falou mais forte, e a gente foi uma experiência muito, muito, muito bacana. Eu era o soldado mais recruta do Corpo de Bombeiros, e o meu pai era o segundo era o segundo na linha hierárquica, né? Ele era subcomandante do estado de São Paulo. Então eu vivia o chão de fábrica que a gente fala, né, do Corpo de Bombeiros, porque a gente trabalhava à noite lá nas ruas aqui em São Paulo, e depois eu dormia no alojamento do subcomandante, que era meu pai, né? Então eu conseguia ter a visão da organização que nenhuma outra pessoa teve, que era conhecer o chão de fábrica na madrugada, como é que está a ocorrência lá no fim, né, na ponta da linha da mangueira, e depois escutar as conversas dele de subcomandante do Corpo de Bombeiros, tomando decisões. E o interessante do meu pai é que ele sempre ouviu, né, o chão de fábrica, ele sempre ouviu quem estava mais numa outro grau hierárquico na corporação. Talvez por isso que ele tenha tido tanto sucesso e feito tantos amigos. E ele me ouvia. Ele ouvia as coisas. Eu falava, pai, essa ordem que o senhor está dando aí, ninguém vai cumprir. Não adianta. Ninguém vai cumprir, não vai ter como fiscalizar. E ele me ouvia. E alterava legal. Algumas coisas. Então, eu tive uma relação com o Corpo de Bombeiros de São Paulo fora do comum que nenhuma outra pessoa teve. É muita coisa, né, distinta, assim, de uma carreira normal. E depois entrei na Academia do Barro Branco e fui conhecer lá, né, outras posições, e foi muito interessante, mas sempre pensando aí, né, nas origens da família. Isso não tem como escapar. E uma coisa muito agradável durante nossa carreira, todo lugar que a gente ia, o pessoal via Sendim. Ah, você é filho do Coronel Sendim? E junto disso vinha um sorriso no rosto. Então, isso é impressionante. Isso eu vi várias vezes isso. Uma das coisas mais interessantes, todo bombeiro que a gente conhecia, né, mais antigo, que via o nome Sendim, falava, você é filho do Coronel Sendim. E isso foi uma constante na nossa carreira durante toda a vida e muito prazeroso pra gente, porque todas as experiências eram boas. Mas o mais incrível foi o ano passado, que eu fui... O ano passado que eu fui no casamento de um colega de turma, o Porte, que hoje é bombeiro na Flórida, né? E ele fez um casamento, ele casou lá e casou aqui também. Então eu fui no casamento dele e tinha um capitão do bombeiro de Miami lá, e eu falei, vou gastar meu inglês aqui, né? Vou me apresentar, conversar. Cheguei falando inglês com ele, ele olhou para mim, e a hora que eu falei meu nome, ele falou, você é o Sendim, você é filho do Coronel Sendim? Em português mesmo. Em português, o capitão. Você conhece ele? Lá de Miami. E esse capitão começou aqui em Neluco, com vocês. O Jatobá. O Jatobá. Jatobá. Eu até assustei, falei, poxa vida, eu tô acostumado com essa pergunta no bombeiro aqui de São Paulo. Um capitão lá de Miami do bombeiro vem perguntar isso pra mim? E é o Jatobá que começou com vocês aqui, né, na Elu. Mundo pequeno, era foi o Jatobá que me indicou pra vir pra Elu. Então eu fiquei muito emocionado. Tiramos fotos. Até hoje juntos. O Fábio vai querer encontrar ele, afogar ele. Botou na encrenca, ele é o culpado. Então, assim, foi muito bacana, com certeza houve a inspiração. Quer dizer, antes do bombeiro, você fazia essa parte de publicidade e marketing. Por isso que você tem facilidade. Eu vejo seu canal no YouTube, ou mesmo no Instagram, que é Silmar Sendim, é tudo junto, né? Então, eu vejo lá, você tem facilidade para fazer uns posts, para fazer vídeo, edição, tanto do trabalho quanto das experiências de viagem. Mas é por causa dessa lição que você teve lá atrás, né? Isso não muda, né? O olhar, a forma de comunicação, isso não muda, né? Eu preciso contar uma coisa. Realmente, ele foi câmera, né? Então tem a visão de trás da câmera, tem a questão de entender o que está capturando, mas hoje a assessoria dele é forte. Vem lá. Assessoria? Assessoria, a edição, as publicações vêm lá da Austrália. A quem faz minha social media é minha filha, Rebeca, né? Beijo para você, Rebeca. A Rebeca, eu faço as matérias, né? Eu gravo. Primeiro, ela faz o meu roteiro semanal, tudo que eu tenho que vai postar dia a dia. Ela tem
ela tem uma estratégia por trás de cada postagem, né? Ela monitora as postagens, é fantástico o trabalho que ela faz. E ela dá o roteirinho para mim. Ela cria até as mensagens, tudo, ela dá o roteirinho pra mim. Eu tava achando que era tudo ele, meu. Meu. Não, vamos dar o crédito a quem merece. Eu só gravo as imagens segundo a orientação dela. E ele tem assim, não vou dizer sorte, né? Ele tem um olhar, porque assim, ó, a gente foi recentemente junto, né, pra Curitiba e ficamos num quarto do hotel que tinha algumas deficiências na parte de projeto de incêndio. Ele vai viajar no aeroporto. Então, assim, ele tem, né, essa visão técnica de chegar no ambiente, conseguir captar o ambiente, né? E gravar bastante conteúdo em relação a isso. Até de gravar umas coisas rápidas, sucintas, pela experiência que ele tem. Como ele falou, ele fez estágio em algumas emissoras de TV. Então, sabe o que é tempo, né? O que é... o que dá para você consumir. Mas quem faz todo o trabalho de arte é a Beca, né? A Rebeca, que faz tudo ela tá isso. muito preocupada na Austrália? ela trabalha com isso lá? Ela trabalha com isso lá. Ela tá fazendo faculdade lá de marketing na Austrália. Que legal. E ela tem clientes lá de marketing. Lá. Um ano atrás, ou sei lá, você postou muita coisa na Austrália. Você tava passando um tempo com ela lá. Passando um tempo em lá. Perth. Perth, exatamente. Nossa, que show. Aquilo lá, eles falam que é o fim do mundo ali, né? Mas é uma maravilha. Começo, né? Depende do ponto de vista. Ali é isolado de tudo, né? A história dela na Austrália é muito bacana, né? Eles foram para lá um ano, ela e o noivo dela. O noivo dela, que é Ourives, né? Era Ourives aqui no Brasil, ele não falava... Explica o que é Ourives, porque essa garotada acho que nem sabe o que é Ourives. Ourives é que faz joias, trabalha, né? Com joias, com ouro. É um artesão, né? É um artista, né? Eu falei garotada, eu sabia que tinha esse conhecimento. E os dois foram para a Austrália um ano atrás e ele não falava nada de inglês. A Rebeca já era fluente, mas ele não falava nada de inglês. Ele era bom dia, boa tarde, tchau. E ele chegou lá porque ele tinha uma promessa de emprego. Em 2 semanas o cara falou para ele: obrigado, não preciso mais de você. Ele ficou apavorado, né? Porque ele não tinha plano B. Ele tinha que dar certo lá. E ele começou a procurar emprego. A Rebeca falava para ele a frase, ele decorava e falava pro pretenso empregador. Só que aí o cara respondia, ele não entendia nada. E mesmo assim, em 3 semanas, ele arrumou 3 empregos nas 3 melhores joalherias da Austrália. Pela persistência dele, pela coragem de se expor, né? Pela capacidade. E pela capacidade. Não, claro, aí a capacidade técnica dele foi o fundamental. Todas as 3 gostaram dele e os 3 quiseram contratar, ele foi na melhor. Começou a contratar, em 3 meses ofereceram um visto de trabalho para ele. Nossa. Porque ele estava com visto de estudante. Lá é diferente dos Estados Unidos, ninguém trabalha clandestinamente, lá é só regularizado. E ele começou a aprender inglês. E recebeu o sponsor, que custa mais de $20 mil, né, australianos, e recebeu o visto de trabalhador na Austrália, o green card australiano. E aí eu fui para lá quando eles estavam com 6 meses. A hora que eu cheguei e comecei a conversar com ele, eu fiquei assustado. Parecia que tinham colocado um chip no cérebro dele. Ele estava falando perfeitamente inglês em 6 meses. E o mais engraçado, com sotaque britânico, né? Nós estamos acostumados com sotaque americano. Ele falando better, daughter, cleaner. É incrível. Foi, assim, um susto para mim. Eu fiz até um vídeo, tá no meu canal lá sobre isso. E é a prova de que qualquer pessoa com 6 meses pode falar inglês, tá? Viu, Gabriel? Então, foi uma experiência muito boa. A experiência deles lá em um ano foi fantástica. Assim, o que eles construíram em um ano lá é coisa fora do comum. Então, os meus filhos não seguiram a minha carreira militar, mas seguiram a minha carreira na área de marketing, de publicidade. O meu filho... Eu ia falar do meu Gabriel. Filho também, né? Que eu também pensei que fosse seguir engenharia, que né? também dá assessoria no canal de YouTube dele, né? Eles estão aqui com a gente, né? Depois no finalzinho a gente vai chamar para ver se engaja, porque são 2 youtubers fantásticos aqui no Brasil, né? O Gabriel e a Vicky Barbosa. A Vicky Barbosa, né? Falar o nome artístico. Para ver se dá uma crescida também no nosso canal. Não, mas são ramos diferentes do nosso, mas estão aqui também. A gente vai convidar eles para finalizar o podcast hoje. Perfeito, né? Eu acho muito legal. Na verdade, eu vou ter que ensinar minhas filhas o Gabriel, a me ajudar. O Gabriel, eu tentei trazê-lo para a área, inclusive os dois, foi muito engraçado, né? Eles estavam lá em Piracicaba, eles ficaram um tempo em Minas e depois vieram para Piracicaba. Aí eu
querendo ajudá-los, né? Eu chamei-os para trabalhar na nossa empresa. A nossa empresa faz muito desenho técnico, né? E coloquei os dois para fazer desenho em 3D. E aí eu dei o software para eles e dei a planta baixa. No dia seguinte, os dois tinham construído um prédio de 3 andares, sozinhos. Eu falei, você fez curso disso daí? Ela falou, não, é igual Minecraft. É igualzinho. Eles construíram, né? E aí eu ofereci um salário para eles lá, eles começaram todos felizes. 2 dias depois, pai, acho que pra gente não vale a pena, não. Vamos voltar pro YouTube. Bom, isso faz 1 ano. Hoje a Vicky tem 2.100.000 inscritos no YouTube. Com todo esse monte de informação que vocês viram que eu tenho, faz mais por mês do que eu. Óbvio. E o Gabriel também tem centenas de milhares de inscritos lá. E assim, é um mundo novo que a gente tem que incorporar. E como o Fábio falou, qualquer coisa técnica de YouTube, de Instagram, eu peço ajuda para eles, porque é outra cabeça, outra geração. É inacreditável. Eles movem uma economia gigante. Eu fui agora na Europa, fiquei 1 mês lá como motorista de YouTuber, né? A gente tem um estigma que engenheiro é motorista de Uber, né? Eu fui motorista de YouTuber. Então, assim, os meus filhos não seguiram a minha carreira militar, mas os 2 estão na área de comunicação, que é uma outra paixão também que eu tenho. Que legal. Na verdade, tinha alguma... Isso passa, né? Porque esse olhar você sempre teve. Mesmo quando, lá atrás, quando você foi para a Europa dar um treinamento para a Ilu, Polônia, mas foi já muitos anos atrás, né? Você já tinha esse chamado, nem tava essa onda de youtuber, não. Você já tinha, lembra dos vídeos? Tem lá os vídeos, as fotos tiradas com as equipes da... Como chamava a empresa? Eu lembrei. Já lembrei, é que a gente... lembrei, perfeito. Às vezes a gente prefere não comentar, né? Para não expor nada, mas eu lembro que tem umas filmagens... Era um treinamento de NR33 que eles iam utilizar aqui no Brasil, né? Isso. Acho que no Nordeste, em vários lugares. E aí eu lembro que foi você e o Marques. Foram os 2. Isso. Foi muito engraçado essa viagem também, né? Foi muito bacana, uma experiência muito legal na minha vida. Eu tinha acabado de voltar da Nova Zelândia, eu fiquei na Nova Zelândia 1 mês como técnico da Seleção Brasileira de Rafting. Depois você precisa contar isso também. É muito, muito maluco, né? Nós tínhamos 3 bombeiros da minha equipe que eram atletas dessa equipe e eu perguntei para eles, para onde vocês vão esse ano? Eles falaram, nós vamos disputar o Campeonato Mundial na Nova Zelândia. Eu falei, eu quero ir com vocês. Me põe aí como massagista, como técnico, como alguma coisa. Aí eu fui como técnico da Seleção Brasileira de Rafting. Agora entendi. Foi muito bacana. Publicou no Diário Oficial da União. Se você googar aí, você vai ver lá. Silmar da Sucendin Rafting. Você vai ver publicado no Diário Oficial da União. E aí fomos para lá. Foi muito bacana. Ficamos lá. E detalhe, olha que legal. Eu tinha um sonho quando criança. Eu sonhava com isso. Subir num pódio de uma competição internacional e receber um prêmio. Eu tinha esse sonho de criança. Só que eu nunca fui atleta. Mas quando você tem um sonho e você coloca na mão de Deus, acontece. Certeza. Então fui para Nova Zelândia com esse time e nós fomos tricampeões mundiais na Nova Zelândia. E eu subi no pódio e ouvi a música nacional, o hino nacional, conforme meu sonho de criança, mesmo sem ser atleta. Então Deus realiza todos os seus sonhos. E hoje essa equipe é 9 vezes campeã mundial. 9 vezes campeão mundial. E tem 4 bombeiros nessa equipe. Então é fantástica a equipe. Chama-se Bozo d'Água, lá de Brotas. Um abraço para a equipe aí de rafting. Muitas das coisas que eu vou contar aqui vai parecer história, mas só entrar no meu canal que tem esse vídeo da Nova Zelândia, tem o vídeo da Polônia, a gente dando aula, né? E aí, o que é engraçado, né? Por que eu fui nessa história? Porque eu voltei de lá, fazia 1 mês que eu estava aqui e você me ligou. Eu lembro que eu estava no hotel com a minha família e com a equipe da GRS, e aí você falou, viu, você pode ir para a Polônia semana que vem? Eu tinha acabado de voltar da Nova Zelândia. Eu falei, amor, o Daniel tá me convidando para ir para Polônia. Ela, Colônia? Colônia de férias? Eu falei, não. Polônia. Você tá louco, você acabou de voltar pro Brasil. Mas, amor, dá aula lá, uma experiência bacana. Ela, tá bom, vai lá. Liberou. Ela não acreditou, né? Por isso que ela liberou. E aí fui para lá, para Polônia, né? Que também é um sonho, né? Qualquer profissional, né, da área de engenharia, ou de qualquer área, receber um convite honrado como esse, né? Representar a Ilu na Europa, foi muito bacana. Foi um sucesso nosso curso, né? Eu no primeira turma, eu vi que havia uma certa deficiência de tradução do português para o polonês. Embora eu não entendesse polonês,
quando essa tradutora foi falar em inglês, o que a gente estava falando, eu vi que tinha alguns erros. Então eu passei a ministrar o curso em inglês, porque a turma lá entendia inglês também, né? Eles eram engenheiros da empresa, né? Isso, engenheiros e técnicos da empresa, né? Então foi uma experiência muito bacana, também fiz um network lá bacana. E depois eu encontrei parte desse pessoal agora, recentemente, 2 anos atrás, fui fazer um trabalho em Juiz de Fora, encontrei lá o presidente da empresa lá e contei essa história para ele, foi muito bacana. Mas a minha vida sempre teve essas coisas assim, fora do comum, né? Fora do normal, que quando a gente conta parece exagero. Mas tem vídeo no meu canal. Tem prova, tem prova. Que legal, não? Essa época foi... Pro Marques também foi uma delícia. Tem que chamar o Marques contar algumas histórias aqui. Foi muito bacana. Que é muito... E nessa viagem você conheceu um elemento muito importante na história, né? Você fez uma visita. Eu gostaria que você falasse um pouquinho. Eu e o Marcos ficamos lá 15 dias de muito trabalho, né? Todo mundo fala, foi pra Europa passear, né? Não, nós fizemos muito trabalho. Tava muito frio, né? Menos 4 graus negativos, né? Foi uma experiência diferente para nós nesse sentido. E a gente teve 2 dias para fazer o passeio. Nós alugamos um carro e fomos rodar pela Europa lá. Nós fomos em 2 lugares muito bacanas. Zakopane, que é uma estação de esqui muito legal. Eu nunca tinha visto neve, né? E foi muito bacana. Parece Campos do Jordão, só que na Europa, né? Um pouco mais bonito e tal. E depois nós passamos em Auschwitz. E lá é marcante, é impressionante. A gente ficou impressionado. 2 militares treinados, né? Mas a gente não tem como não chorar você visitando aquele local que foi, assim, ocorreram monstruosidades ali. Não tem como você não se emocionar estando dentro da câmara de gás de Auschwitz. Com certeza. Então, e tem vídeo também, né? Eu vou deixar o link do vídeo aqui também no meu comentário desse podcast, para que vocês tentem sentir um pouquinho do que é estar dentro de Auschwitz. É impressionante, marcou muito, né, a minha vida, e a gente deve trazer isso para a nossa realidade de hoje, né? Porque muitas posturas políticas levam à mesma realidade. Então a gente deve ficar atento que a história se repete, né? E a gente deve ficar atento exaustivamente para que ela não se repita nesse aspecto, tá? Então essa experiência da Europa foi muito bacana, assim, isso abriu muitas portas, né? Quando você põe no seu currículo que você foi dar um curso em inglês na Europa, isso abre muitas portas, e tiveram outras portas depois abertas que eu senti que foi, né, devido a essa oportunidade. Pra gente foi muito legal também esse treinamento lá atrás para a Elu, que também abriu outras portas. Outras né? portas, sim. E para a empresa foi bom, porque eles chegaram super bem preparados aqui. Foi muito certo. Como que a gente lida com essa... Você falou, nós éramos 2 militares treinados e chega numa situação que a gente não esperava. Você tem um baque ali, né? Como que eu lido com uma situação dessas? Bom, não especificamente a de Auschwitz, qualquer cena. A gente tava falando de um vídeo que me mandaram também. Se eu tivesse naquela cena, apesar de tudo que eu já vi, eu acho que eu teria me impressionado também. Então, não é normal, né? O militar é um ser humano como outro qualquer, né? E ele também se emociona. Porém, quando ele tem a responsabilidade de agir, ali a gente estava como espectador, como turista, né? Mas quando a gente tem a necessidade de agir e a gente se sente com essa obrigação em qualquer situação que sai do normal, se eu estiver em qualquer lugar... Eu tenho amigos que foram para os Estados Unidos e prenderam bandidos lá, né? E presenciaram o crime. Isso é até um pouco arriscado, né? Você fazer se envolver numa ocorrência fora do seu país é um pouco arriscado. Tem muitas legislações distintas, né? Você vai na Califórnia hoje, o segurança da loja não age. Ele vê a pessoa furtando e não age. Então você, como turista, vai agir? Então é muito perigoso tomar essa atitude. Mas eu tenho amigos que foram visitar outros países e tomaram atitudes. Então a gente, como militar, a gente se sente obrigado. Se a gente estiver em qualquer lugar público e tiver alguma coisa, o impulso é agir. Seja na área de segurança, seja na área de proteção à vida, a incêndio nem se fala, né? Então, isso é uma característica do militar. Ele se emociona, sim, quando ele é espectador. Mas sempre que ele tem que agir, a emoção fica para depois. Ela não vem à tona. Você tem que ter cabeça fria de tomar as decisões de acordo com o protocolo. Toda situação tem um protocolo. Então, quanto mais protocolos a gente estuda, quanto mais a gente sabe o que é para fazer, na hora do pânico a gente vai ter alternativas. Se você não tem, você não vai ter onde pesquisar essa informação, você vai sair correndo, vai se desesperar, vai pular do prédio, vai tomar atitudes que não são baseadas em protocolos. Então, o militar tem essa característica, ele está
ele é treinado para agir em situação de estresse físico, estresse mental, né? É assim que é a formação do militar. Então, se você vai fazer uma escola militar, qualquer nível que seja, qualquer lugar do planeta, e te colocam numa água gelada de madrugada, acordando você da noite, é para treinar o seu estresse, para você conseguir raciocinar diante do estresse extremo. Eu lembro uma vez que a minha esposa bateu o carro e eu estava de plantão. E eu tinha encontrado 6 acidentes com vítimas e 2 fatais. E ela bateu o carro, ficou desesperada. 2 madames, né, senhoras ali. Senhoras, ele vai apanhar hoje. Hoje ele não dorme em casa, dorme dorme em no casa. sofá, dorme no sofá hoje. Acho que eu vou ter que editar. Não, 2 moças. Tá. 2 moças que estavam dando ré no carro dentro do hospital e uma bateu na outra, de ré. E é uma situação, quem que é culpado, quem que não é? As 2 ficaram desesperadas. Aí eu passei lá, né? Mais uma ocorrência no dia. A hora que eu vi a situação, os 2 carros com um pequeno amassamento, que elas estavam desesperadas, né? Eu comecei a dar risada. Eu falei, gente do céu. Peguei 7 acidentes hoje. 2 fatais, onde a mãe estava em óbito no colo da filha. Meu Deus. Isso que vocês estão falando, isso não é nada. Para, deixa pra lá. Cada um resolve o seu problema. Resultado. Elas começaram a rir e ficaram amigas. Trocaram o telefone e ficaram amigas. Então, assim, o que a gente enfrenta, né? E enfrentou, no caso, eu estou na reserva, mas andando na rua, qualquer coisa. Meu irmão, então, nem se fala, né? Ele atende ocorrência todo dia ainda, também está na reserva, atende ocorrência todo dia. Então, a gente, encontrando com uma ocorrência, a gente tem essa característica de não se emocionar naquele momento e procurar o protocolo para agir. Isso às vezes traz um problema de saúde, né? Porque o normal é você extrapolar o seu sentimento naquele momento. Se você não faz isso, aquilo vai acumulando. Então nós temos pessoas que não sabem lidar com isso, que não é fácil, e ao se aposentarem, ao se desligar dessa pressão toda que é o mundo militar, né? Eles acabam tendo toda essa emoção aí, né? Vindo à tona e acabam tendo problemas de saúde. Então a vida pós-aposentadoria para o militar é um desafio também que, né, deve ser tratado. Tá? Todo mundo conhece a síndrome de Burnet, né? Por exemplo. E se fala bastante hoje sobre saúde mental, né? Na ILU a gente está exatamente trabalhando. Eu e o Fábio, a gente tem chamado um pessoal para trabalhar nas empresas com essa parte, né, de saúde mental, suicídio, tudo, né? Que está muito em voga. Tá. O suicídio. E aumentando, infelizmente, né, cada vez mais os casos, né? Impressionante. Em todas as faixas etárias, é uma coisa importante aí para se preocupar e o mundo corporativo começar. Já tem, né, vários incentivos, inclusive, dos órgãos públicos, né, para as empresas que investem na saúde mental do trabalhador. Isso é importante, né? Infelizmente é uma estatística que só aumenta e é um trabalho que o bombeiro, que a gente fez muito, né? A gente tem até alguns casos de bombeiros que acabaram casando com as vítimas que foram atender, né? Mas assim, dentro do ambiente corporativo ainda é muito novo, né? E é importante as empresas pensarem um pouquinho nisso, porque é um trabalho coletivo. O bombeiro também está atuando na prevenção. Fica até uma dica importante: o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, é só entrar na página dele, ele tem alguns cursos falando sobre saúde mental, tá? São cursos gratuitos, são cursos curtos, mas que pode pelo menos despertar o interesse de vocês aí nesse assunto. Então, se quem puder, entre lá no site do Corpo de Bombeiros e faça os treinamentos. Mas bom, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, né? Já falamos bastante, todo mundo já conhece bem a sua história no bombeiro e aqui na ILU, né? E aqui na ILU. Como que foi o start, né? Você era oficial do bombeiro, o que despertou fazer a engenharia? Foi já a engenharia de incêndio que você começou a ter contato no Corpo de Bombeiros? Isso que acabou despertando, ou já tinha essa chama acesa em algum momento aí que eu não sabia? Bom, quando eu prestei publicidade em 1986, eu coloquei a primeira opção publicidade, a segunda psicologia e a terceira engenharia civil. Lá em 86, né? Eu fiz então engenharia civil depois de muito tempo. Todos os sonhos que eu tive, né? Como criança eu consegui realizar quase todos, alguns ainda vou realizar.
E esse era um deles, fazer engenharia. Quando eu estava no bombeiro, eu estava com a minha carreira já, né, programada, mas eu nunca fui de esperar as coisas e sempre correr atrás. E continuo, com 56 anos, programando bastante, com muitos sonhos. Tá registrado. Não tem mais dúvida. Acabou a pesquisa. Ele acabou de se entregar aqui, né? Então não há dúvidas. Mas ele não falou a dele, tem que ter a votação. No primeiro podcast eu acho que eu falo. 51 anos, boa ideia. Assiste lá, né? Assiste lá que vai estar lá. Então eu estou ainda pensando o que vou fazer na vida, né? Mas eu estava no bombeiro com a carreira já programada, eu precisava apenas fazer os cursos internos de mestrado e doutorado no bombeiro, né? Que o bombeiro tem também. Mas eu resolvi fazer outras coisas, né? Para aumentar o meu conhecimento e ajudar o bombeiro também, porque tudo que eu aprendi na engenharia eu contribuí com o Corpo de Bombeiros. Então eu fui fazer em 2004, eu fui fazer engenharia civil e adorei. Adorei. Gostei muito dos conhecimentos ali. Achei que eu ia tirar de letra, né? Porque do CBO, né? A gente tem muito cálculo, mas lá eu apanhei bastante, né? Já estava um pouco velho para aquela turma que estava lá, mas foi muito bacana. Mais uma vez. Eu não me sinto velho. Ele se sentiu velho em 2004. Você imagina hoje. Ser universitário, né? Aí depois, na sequência, fui fazer engenharia de segurança do trabalho, que aí gostei bastante. E o legal é que eu já ministrava aula no curso de Engenharia de Segurança do Trabalho e fui ser aluno do mesmo curso. Eu ministrava aula porque a gente tem uma especialização, né? O CBO, que é uma especialização, um curso superior, e então me possibilitava dar aula. E eu fui fazer o curso onde eu era professor, obviamente tive que trocar o professor naquela turma. Depois disso, eu fui fazer engenharia elétrica, e depois engenharia de segurança contra incêndio, porque hoje eu dou aula em 6 universidades na área de engenharia de proteção contra incêndio. Dou aula na Universidade de São Luís do Maranhão, em Fortaleza, em Goiânia. Você está o tempo inteiro viajando. Federal, no Rio Grande do Sul, em São Paulo, na Fundabom, né, que é a Fundação do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Então, a gente gosto muito de ministrar aula. Eu vejo o conhecimento como um commodities, né? Tem gente que vai lá e compra 1 grama de ouro, compra lá uma ação da Apple. Eu compro conhecimento. Quando você compra uma ação da Apple, você fica ali torcendo para ela subir 10%, né, por ano. Eu não compro ação da Apple. Eu vou lá e eu compro um curso nos Estados Unidos. Gasto lá $5.000 para ir lá fazer o curso nos Estados Unidos. Ou cursos aqui no Brasil. E depois, como eu sou professor, eu vendo esse commodities. Só que eu continuo com commodities e ainda mais valorizado. E depois vendo de novo, e depois vendo de novo, e vendo de novo. Né? Não é um comércio assim, mas acaba tendo um retorno financeiro muito grande. Eu fiz um curso na NFPA em Dallas em 2014. Até hoje eu estou ministrando, a semana que vem eu vou ministrar esse curso de novo. Eu já tive mais de 1.000 alunos que aprenderam sobre chuveiros automáticos com base nesse curso que eu fui fazer lá em Dallas. Então, assim, o melhor commodities para você comprar, para você investir, é o conhecimento, mas não tenha dúvida disso. Tá? É o commodities que eu mais invisto. O meu filho é especialista em investir na bolsa, tal, fica tentando me ensinar lá, mas eu só perdi dinheiro com isso. Agora, o que eu invisto... A maioria das pessoas... porque você precisa conhecer muito. Sem exceção, a maioria das pessoas perderam dinheiro com a bolsa. Então, eu não aplico em bolsa, eu aplico em conhecimento. E o retorno... Tá vendo? O retorno é incrível, porque assim, ó, eu fui fazer também... Sei que você ainda não entrou nesse assunto, mas eu fui fazer um curso de perícia. E, aliás, foi muito legal, porque eu me inscrevi, eu achei um instituto lá na Louisiana, na cidade de Alexandria, na Louisiana. E eu vi lá o curso de perícia com o formato que eu queria. Me inscrevi e uma das colunas lá, um dos campos que você precisava preencher, era qual era a sua estação de bombeiro. Coloquei lá, bombeiro do estado de São Paulo. Quando eu cheguei no curso lá, o curso presencial, só tinha bombeiro e, você falou do CSI, e caras que trabalham na investigação policial lá na Califórnia. Então era assim, polícia e bombeiro fazendo um curso de perícia de incêndio. Então é óbvio que o papo ali era diferente de um curso aberto à comunidade. Uhum. E aí eu me espantei, falei, o que eu estou fazendo aqui, né? Mas é porque eu coloquei ali a minha estação de bombeiro, e não era mentira, né? Eu sou bombeiro, né? E aí fiz o curso lá. Foi fantástico, curso assim, revolucionário. Eu já conhecia a NFPA 921, mas assim... Eles contaram casos práticos reais de investigação de incêndio que ampliou muito o nosso conhecimento. Isso só podia acontecer
com bombeiros e policiais, porque eram casos reais ali, com vítimas e tudo mais. Então foi um curso fantástico, abriu muito a minha mente e eu comecei a fazer comercialmente na nossa empresa perícia, né? Tanto é que estamos aí fazendo junto com a Elu esse trabalho. A primeira perícia que eu fiz, logo depois que eu voltei, já pagou o investimento. E eu faço 1, 2, 3 por mês. Uau. Então faz as contas do que eu investi no meu commodities lá E o que você já e recebeu. o que eu já recebi. Não tem comparação. Não tem. Não tem. Quando você vai fazer um curso aqui para você E além do prazer de poder solucionar esses casos, entender o que aconteceu, se preparar para o futuro, para que não ocorram mais, não, tem todo um outro lado ainda de crescimento pessoal e profissional, que não é só dinheiro por dinheiro, a né? perícia é algo incrível para quem gosta de proteção contra incêndio. Isso vale para qualquer ramo, mas na perícia de incêndio é muito legal. Muita gente acha que o incêndio pegou lá por acaso, né? E destruiu todas as provas, não dá para saber o que aconteceu. Balela, você consegue. O fogo, ele deixa marcas características do caminhamento do fogo, ele deixa marcas do início do fogo, né? Essas plaquinhas aqui amarelas que estão aqui, né? Que estão ali, são para você tirar foto, né? E você ter uma noção ali das provas que você tem que olhar. Claro que dá para fazer isso depois digitalmente, mas isso aqui ajuda bastante você colocar essa evidência no seu relatório. Então, eu fiquei encantado com a perícia. A perícia é que deve movimentar as normas de proteção contra incêndio. Eu ia perguntar isso daí, porque através do que você vê lá, né, como causa, você consegue também diagnosticar o que pode ser feito de proteção contra incêndio para evitar aquele tipo de sinistro novamente. E nos Estados Unidos, como é que funciona essa ligação? Tem alguma, né, ligação dessa norma da NFPA? Como que é? NFPA, né? Com as outras normas, National Fire Protection, não é isso? National Fire Protection Association? A parte de perícia, ela alimenta as outras normas de proteção? Sim, com certeza. Toda norma técnica, ela deve vir ou de pesquisa, né? Pesquisa de sinistro, bem feita, estatísticas, ou de uma modelagem matemática. Tá? Então, se você tem os parâmetros da física que regulam um incêndio, e isso é real, o fogo, a combustão, tem balanço estequiométrico, não é uma coisa aleatória. Se você tiver número de moles do combustível, número de moles de oxigênio e uma energia determinada, vai acontecer a reação química exotérmica da combustão. Então, isso dá para se reproduzir matematicamente e você fazer estudos, né, baseado numa modelagem matemática. Isso deve regular a norma técnica. Você não tem como criar uma tabela, né? Muita gente quer criar tabelas ali, fazendo regra de 3, de outras tabelas existentes. Não dá para fazer isso. As fórmulas todas da física são todas exponenciais. Você tem que entender a modelagem matemática ou fazer pesquisas. E muita gente acha que não é possível, né, identificar as causas do incêndio, e isso não é verdade. Eu faço muito perícia para empresas que tiveram ocorrências de incêndio e querem entender por que pegou fogo, para que não peguem de novo, né? Para que eles, inclusive, eu acabei de voltar, eu fui em São Luís há um mês atrás e há umas 2 semanas fui em Aracaju. Essas 2 ocorrências foram invasadoras de GLP, pegaram fogo. E a última foi muito interessante, a gente foi mapeando, né, seguindo os sinais, achamos a origem, achamos o equipamento que pegou fogo, fomos desmontando o equipamento e achamos uma pecinha pequenininha que estava com o O-ring torcido e ali teve o vazamento de gás. Então, assim, algumas perícias não chegam à origem e causa do incêndio, que é o nosso foco principal. Como toda perícia criminal, isso acontece em todas as áreas criminais, não é só na perícia de incêndio, né? Então, assim, foi muito bacana, a gente chegou, aliás, todas as perícias que eu fiz, né, a gente conseguiu chegar na causa e na origem. Isso não é uma estatística boa, porque não são todas que é possível determinar. Participei de perícias onde houve 6 vítimas fatais, participei de perícia onde tinham 3 crianças mortas, e o padrasto estava preso há 1 ano, e eu, na minha perícia, identifiquei que aquela acusação dele não tinha respaldo físico, o que estavam falando não tinha nenhuma prova material contra ele, e o que narravam
não batia com nenhuma das provas, nenhuma. Então, assim, a pessoa estava presa 1 ano, porque a sogra falou que ele era ruim, que ele não gostava das crianças, porque o vizinho falou que ele era isso, mas não tinha uma prova que ligava ele à cena do crime, e nem a forma que as pessoas falavam que ele tinha colocado fogo, não tinha respaldo. Então, essa perícia foi feita 1 ano depois, e eu encontrei essas 2 provas. É possível, mesmo 1 ano depois? Eu já fiz perícia 15 dias depois, 40 dias depois, 1 ano depois. Claro que as evidências se perdem. Nesse caso, a casa tinha sido reformada. O promotor que acompanhou a nossa perícia, ele tinha um assistente técnico que deu risada de mim. Falou, viu, você quer fazer uma perícia 1 ano depois? Você sabe que a casa foi reformada, né? Eu falei para ele, eu sei, mas o senhor foi no local? Não. O senhor tem as medidas no local? O senhor tirou a medida do local? O senhor tem a planta no local? Não. O senhor sabe como que é a fonte de energia elétrica que alimentava ali o local? Não. Falei, então a gente precisa constar isso nos autos. E nós fomos lá e a porta tinha 2 coisas que não tinha trocado na casa. Um interruptor e a porta. E tinha uma acusação de que a pessoa tinha colocado fogo no colchão atrás daquela porta para as pessoas não saírem. Então, e eu fiz uma modelagem matemática de um colchão pegando fogo atrás da porta. A temperatura que ia chegar ao ambiente. E o interruptor de plástico não estava derretido. E a porta, ela estava queimada só na parte de cima, que é a fumaça vindo do teto. Então, aquela teoria da acusação caiu por terra, porque a evidência que tinha no local, 1 ano depois, não condizia com aquela acusação. Então, claro que quanto mais próximo do sinistro, melhor. Mas é possível, em alguns casos, você resgatar ali informações importantes que vão ajudar a perícia. Já vi casos, eu trabalhei para a seguradora, que eles tinham um fogo numa máquina agrícola que custa aí 1,5 milhão, 2 milhões de reais, e pegou fogo. Aí fui lá fazer a perícia e eu consegui provar que aquela máquina não tinha sofrido um incêndio naquele local, que tinha um incêndio anterior, que tinham utilizado o extintor e depois colocaram a máquina ali, colocaram fogo de novo para dar perda total na máquina. Nossa, isso é interessante, hein? Então, assim, muita gente acha, não, vamos colocar fogo que acaba com tudo. Pode esquecer. Todo incêndio deixa marcas importantes que podem ser resgatadas se tiver um perito de incêndio especializado. O Brasil não tem muitos peritos de incêndio. Nós temos alguns muito bons, né? Nós temos alguns oficiais de Santa Catarina que são aí reconhecidos internacionalmente. Nós temos Brasília, que tem professores doutores lá muito bons, né? Do bombeiro, coronéis do bombeiro que se especializaram nisso. São Paulo está começando a pensar nisso. Então nós temos alguns locais, mas são agentes públicos, né, que estão na ativa. Peritos profissionais trabalhando mesmo nesse assunto, nós temos poucos. Temos muitos peritos criminais excelentes no Brasil. Na Polícia Técnico-Científica de São Paulo tem excelentes peritos criminais. Eu tive a chance também de estagiar na Polícia Técnico-Científica de São Paulo. Eles têm casos assim de descoberta de crimes muito interessantes, mas em perícia de incêndio, a gente tem poucos no Brasil. Tá? Empresas também, poucas. Empresas que prestam esse tipo de serviço, eu não conheço nenhuma outra. Foi por isso que a gente falou, né? De ter esse serviço na ELU, porque ele é um diferencial e ele é importante, né? Eu não sei, toda a perícia, né, envolve geralmente algum tipo de sigilo, mas você pode falar um pouquinho, não das circunstâncias, mas você fez uma perícia em alto mar, né? Ah, sim, foi muito bacana essa daí. Inclusive tem uma história legal nessa. Eu fui contratado por uma empresa da Grécia para fazer uma perícia de um navio que tinha pego fogo em Fortaleza e que estava a caminho de São Luís. Então, não, perdão, ao contrário. Pegou fogo em São Luís e estava a caminho de Fortaleza. Então, eu peguei o avião no dia seguinte, imagine o preço da passagem, né? Para Fortaleza. Aí de lá, locaram um rebocador. Eu tive que andar 1 hora de rebocador para chegar no navio. Aí chegamos lá, eu tinha que entrar no navio em alto mar, que é que nem a gente vê em filme. A escadinha de marinheiro pendurada do lado de fora, eu com toda a minha bagagem de perito, que eu levo uma mala cheia de equipamento. Não deu para trazer tudo aqui, mas eu já carreguei essa bolsa de perito aí. Já. Ela é grande, pesada, para você carregar. Né? Mas você saiu do barquinho e entrou na embarcação navio com essa bolsa? Não, aí eles não deixaram, eu fui sozinho. Tá. Mas só que o barquinho, ele fica variando de altura com o navio 3 metros. E o prático lá do rebocador falou para mim, ó, a hora que o barquinho subir, você agarra a corda e sobe, porque o barquinho vai descer e vai subir de novo, senão ele vai te derrubar dentro do mar. Nossa! Então foi embaixo do navio, né? Embaixo do navio, em alto mar. Então foi bem interessante, né? Voltei aí a minha ativa de bombeiro e conseguimos também achar a causa e a origem.
foi muito bacana. Reproduzimos numa modelagem matemática o navio e eu demonstrei, fiz lá a fumaça, o caminho, fazendo o cálculo pelo computador e mostrando as marcas que a gente tinha no local para falar que a minha teoria estava certa. O relatório em inglês, quase 100 páginas, ficou bacana o trabalho técnico. Um vídeo muito legal, eu vi o vídeo do... Aí nós mandamos desse relatório. Da reconstrução Isso, do incêndio. É como se você estivesse vendo um filme mesmo americano do CSI. É sensacional, é um trabalho minucioso e de perícia mesmo. E você vê nos filmes, né, alguma coisa assim, isso não acontece assim. É só porque é no filme. Não é muito legal. É um trabalho interessante. Aí nós fizemos esse trabalho para a empresa grega, né, que tinha uma empresa de transporte marítimo. Depois de um mês, pegou fogo num outro navio em Santa Catarina e o pessoal me ligou. Só que eu tinha acabado de chegar nos Estados Unidos. Tava eu e minha esposa lá. Acabado, a gente ia ficar quase 2 meses lá. Eu acabei de chegar, eles me ligaram, você precisa fazer uma perícia aqui aqui em Santa Catarina. Eu tinha acabado de chegar lá. Falei pra minha esposa, ela falou, não, volta lá, eu fico aqui, né, volta. Mas, poxa, eu ia ela lá, deixar ela lá, não ia ser legal. Aí, o que eu fiz? Eu liguei para o meu professor lá das Louisiana, o cara que deu o curso pra mim, que era bombeiro. Quando ele me deu o curso, ele era o chefe da parte de investigação da cidade. Aí eu liguei para ele e falei, viu, você não quer fazer uma perícia para mim no Brasil? Ele falou, por que você não faz? Eu falei, não, porque eu acabei de chegar aqui, eu tô com a minha esposa, eu não quero voltar pro Brasil, deixar ela aqui, você não quer ir lá fazer a perícia? Ele falou, minha esposa tá na Filipinas, passeando, eu sou o contrário de você, eu posso ir. Ele falou, só que agora eu sou o chefe do bombeiro da cidade. E eu preciso pedir pro prefeito da cidade para ir. Aí ele pediu o prefeito da cidade, o prefeito autorizou, ele me deu a resposta e eu liguei para a empresa que precisava do nosso trabalho. Só que a gente demorou 2 dias nisso. E aí eles já tinham conseguido um perito da Inglaterra. Então olha como é esse ramo. Tá? Eu ia trazer um perito dos Estados Unidos e não perdi algum tempo ali na proposta comercial. Eles conseguiram uma pessoa da Inglaterra. Só para você ver como é difícil achar profissionais e especialistas em incêndio. E depois eu consegui incluir esse meu professor também numa outra perícia que eu fiz em Pernambuco, porque precisava de um mediador. Tinha uma perícia feita pela Polícia Técnico-Científica de lá, que como não tinha crime, eu nem sei porque ela fez uma perícia, né? A Polícia Técnico-Científica age quando tem crime, não quando tem dano. Uhum. E aí eu fiz a perícia, totalmente contrária, e precisava de um mediador. Então eu indiquei esse perito americano para vir aqui fazer essa mediação. Tamanha a dificuldade de achar especialistas em perícia. Tá? Nós temos alguns no Brasil, mas é difícil, né? O profissional está disponível para fazer esse tipo de trabalho. Então, assim, eu me apaixonei pela perícia, adoro e estou fazendo bastante perícia. A perícia serve como lição, como aprendizado. As empresas que me contratam, elas me deixam muito tranquilo que não é para mascarar a origem do incêndio. Elas querem realmente saber o que aconteceu para não acontecer de novo. Esse é o principal motivo. Ponto, né? Esse é o principal motivo. Para o órgão público, para o bombeiro, é importante fazer perícia para ver o que precisa melhorar na legislação de maneira científica, não no achismo. Né? Nós tivemos um grande incêndio no Alemoa. Na época eu era o representante da norma, né, do bombeiro na norma, na NBR 17505, que é a norma que trata desse assunto. E houve uma vontade muito grande de se mudar a norma. Nós ficamos 2 anos trabalhando especificamente por causa do Alemoa. Não mudamos nada na norma. Porque não é porque teve um incêndio que a norma está errada. Precisa ver se foram cumpridos todos os itens que estão na norma. Se alguma coisa que está na norma não está adequada à realidade. E 2 anos estudando só esse assunto, só do incêndio do Alemoa, nós não mudamos nada na norma. Tá? Então a perícia ela é a ponto de partida para você fazer qualquer tipo de legislação. Como nós não temos isso aqui no estado de São Paulo, em vários estados do Brasil, a gente acaba utilizando os nossos dados técnicos das NFPAs. Isso que é a nossa realidade. É o mais próximo, esse do americano é o mais próximo que tem. É o que a gente tem o mais completo, digamos. Uma maior amplitude aí de normas. Essa é uma referência americana. Tem alguma referência europeia disso? Tem. Nós temos referências europeias, né? Eu fiquei no começo do ano lá na Austrália, estudei a legislação da Austrália, é um pouquinho diferente. Ásia é diferente, Oceania é diferente, Europa, todo mundo é diferente? Todo mundo é diferente. Mais uma vez você me convidou
para ir dar um curso de chuveiro automático em Dubai. Eu aceitei. Depois acabou não acontecendo a parte comercial, mas eu aceitei. Depois que eu aceitei, eu fui ver qual que era a legislação de Dubai. E era a NFPA. Então, países assim, que tem um histórico novo, né? Dubai é novo, né? É um centro empresarial novo. E eles utilizaram o NFPA. Então, tem vários na Ásia, na Europa não. Na Europa segue Eurocode. A Austrália e Nova Zelândia têm uma legislação muito parecida, às vezes até comum, de proteção contra incêndio, um pouquinho diferente, mas não pode ser muito diferente, porque as normas de proteção contra incêndio devem seguir as normas da física. E as normas da física são iguais em qualquer lugar. São universais. São universais. Tá? Então, a gente, eu tenho que estudar, né, as normas do mundo inteiro, porque eu fiquei 20 anos ajudando o Corpo de Bombeiros de São Paulo a legislar sobre proteção contra incêndio em líquidos inflamáveis e 14 anos na NBR 17505. Então a gente tinha que pesquisar normas internacionais para ter como base. Tá? Então a gente teve que olhar isso tudo e isso nos ajuda a entender, né, a proteção contra incêndio. E isso tudo eu passo para os meus alunos nos diversos cursos aí que a gente fala desse assunto. Mas quando a gente falou de ter isso como um serviço, porque tem uma demanda, uma necessidade no país. Mas como que você vê essa visão futura aí? Você está treinando um monte de gente, mas você acha que quanto tempo demora o Brasil para estar bem servido nessa área? De proteção contra incêndio, eu digo, né? De proteção contra incêndio no geral. Eu tenho nos últimos 2 anos 600, 700 alunos só especialistas em proteção contra incêndio. Uma faculdade tem 50 alunos mais ou menos por turma, eu estou na 11ª turma. Tem até a 13ª, mas essas ainda não dei aula, vou dar aí no final do ano. Então, só aí são 500 e poucos alunos. Depois mais as outras, quase 600 alunos só de proteção contra incêndio. Aí você fica pensando, eu tenho uma empresa que faz esse serviço. Eu estou criando concorrentes para mim, né? Mas assim, o mercado está tão necessitado de profissionais dessa área que ainda vai demorar muitos anos, né, para que o mercado esteja estabilizado. Tem muita gente trabalhando na área que não é formada na área, não tem nenhum conhecimento teórico. Ele começou nisso fazendo ali o trabalho de manutenção de sistemas de proteção, extintores, instalação. Começou a ter oportunidade, começou a fazer projeto, mas ele não é um especialista na área, ele não sabe a teoria. Ele vai aprendendo conforme os comuniques que ele recebe do bombeiro. Isso não é ciência, isso não é engenharia. Acerto e erro, né? Acerto e erro, né? Você tem que conhecer. Só que o grande problema disso é que no meio disso acontece sinistro, né? Acontecem sinistros. Eu escuto, assim, ontem eu vi eu vi um cara apresentou uma foto para mim de uma bomba que a bomba estava a mais do que precisava, só que a entrada da bomba estava muito menor do que deveria ser. Ele falou, mas já que a bomba não está acima, vamos deixar essa bomba desse jeito. Ai, meu Deus. Não pode. Não depende da norma, depende das leis da física. Se você fizer isso, vai cavitar a bomba, não vai ter uma velocidade muito grande no tubo. Então, as pessoas acabam aprendendo. Você não vai ter isso. equipamento logo, você não vai ter mais equipamento. Então, as pessoas acabam fazendo o trabalho de proteção como se fosse advogado, lendo a norma e querendo aplicar, né, a letra seca na norma ali. Não, isso é uma ciência. Proteção contra incêndio é um dos ramos da engenharia. Tem teorias, tem conceitos. Não é um trabalho para advogado. Com todo respeito aos advogados. Eu sou casado com uma, né? 30 anos. Com todo respeito aos advogados. Mas não é um trabalho para advogado. É um trabalho para engenheiro de proteção contra incêndio. Por isso que eu dou aula vibrando e muito tranquilo que o Brasil vai precisar desse profissional, de formar esses profissionais ainda por muitos anos. Muitos anos. Não tenho medo de concorrência. Quanto tempo, desculpa, Fabinho, quanto tempo você acha que leva para formar um cara? Bom, não digo com o seu conhecimento, mas o essencial para o cara poder trabalhar, para o profissional poder apresentar respostas condizentes. Bom, né? Primeiro que ele precisa ser engenheiro ou arquiteto para poder fazer o curso de especialização. Ou bombeiro militar, né? Bombeiro militar, ele tem muito conhecimento que você vai usar depois na pós de proteção contra incêndio. Aliás, a minha carga horária do CBO, né, do curso de bombeiro para oficiais, é maior do que a minha carga horária no curso de engenharia de segurança e no curso de proteção contra incêndio. A carga horária do bombeiro é muito extensa. Então, esses profissionais têm condições de trabalhar. E depois, após, né, ou cursos picados, né, de acordo de alguns sistemas,
sobre proteção contra incêndio. Você precisa conhecer a teoria. Como que você começa a trabalhar num ramo se você não viu? Eu sou formado em engenheiro civil. Engenheiro civil não fala nada de bomba de incêndio. Você faz o curso... Uma ou outra universidade do Brasil tem lá 30, 60 horas aulas de proteção contra incêndio muito superficial. Não é o suficiente para você ser um especialista. Né? Quando você faz a pós, você tem uma aula só de sistemas de gases limpos, outras... Eu dou aula de líquidos inflamáveis, na maior parte dessas escolas. Tem uma delas que são 3 aulas de 20 horas, aulas cada uma, só de líquidos inflamáveis. Tem uma aula que é só de líquidos inflamáveis fracionados, outra líquidos fracionados em tanques. Então é uma especialização muito profunda. Você faz o chuveiro automático, tem 2 horas de chuveiro automático, depois mais 2 aulas, né? Com 20 horas aulas, né? 2 grupos de aulas. Depois tem mais outro grupo de 20 horas aulas só de chuveiro automático em depósito. Então são assuntos muito difíceis. Fora os outros temas, né? Iluminação de emergência, saída de emergência, compartimentação, tudo isso daí. Né? Então, assim, é muita coisa para aprender e precisa ter essa especialização. Quem começa a agir na área ganha ali com preço, mas aí começa a ter dor de cabeça. Quando eu perco alguma concorrência por preço, eu falo para o cara tranquilo. Quando eu tenho uma reunião técnica, o cara quer me contratar. Às vezes o preço não é compatível, ele quer contratar o meu serviço, estou há 30 anos fazendo isso, pelo mesmo preço do cara que não sabe o que está fazendo. Eu falo, você não vai conseguir. O meu preço é esse, reduz um pouquinho, mas se você quiser contratar... Às vezes ele até abre o orçamento da outra. Fala, não quero saber, isso não é legal. Não, mas eu quero fechar com você. Você pediu 60, ele está pedindo 17, dá para você cobrir? Claro que não. Pode contratá-lo, boa sorte, só que eu já te aviso. Para consertar o que ele vai fazer de errado, depois eu vou cobrar mais caro. E às vezes isso acontece. E ele paga mais caro, porque é tão custoso você ter um projeto errado... Todo mundo que trabalha, que compra serviço de engenharia, se ela fizer isso por preço, ela vai gastar no final das contas muito mais. Eu, pessoa física, eu não contrato uma pessoa para fazer um serviço pelo preço mais. Já fiz isso um tempo atrás, só tive coisas ruins, né? Hoje eu pego o mais caro e tento negociar com ele. Não para chegar no mais barato. Não. Para tento melhorar o preço. Mas eu vou no cara que é mais caro. Tá? E empresas grandes querem isso. Eu não tenho dificuldade comercial. As empresas que querem segurança jurídica, segurança no trabalho, elas não estão preocupadas em vão pagar 1.000, 2.000 a mais para uma. Eles querem qualidade. Ele não quer ter problema lá na frente, né? Problema legal, problema de ter que fazer de novo. E assim... a gente vê barbaridades, né? Como eu falei, a gente estava em Curitiba, numa grande rede de hotel, e erros básicos, né? Grosseiros de proteção por chuveiro automático, né? E é um investimento alto, poxa. É um baita de um prédio bonito, muito bem. Primeiro que você falha na proteção, né? E segundo que depois de uma perícia você pode ter responsabilidade legal. Esse que é o problema, porque você não está de acordo com a norma, né? Outra coisa, né? Muita gente acha, não, pegou fogo, não dá para ver nada disso. Já teve perícias que eu fiz, era uma loja, inclusive aqui perto, uma loja dentro de um shopping, pegou fogo na loja e eu precisava fazer uma perícia para ajudar o cara ali daquela lojinha a se defender. Mas o perito não cria uma situação, ele narra uma situação. Quando eu sou contratado, eu aviso, olha, eu vou fazer a perícia e vou mostrar para você o que aconteceu. Eu não sou um advogado que vai te defender, eu vou mostrar o que aconteceu, tá? Não, tudo bem, é isso que eu quero, todo mundo fala isso no começo. Aí depois eu fiz a perícia e falei para o dono da loja, já achei, a culpa estava no seu sistema de sprinkler, que está totalmente inadequado, o projeto está errado e a instalação está absurdamente errada. Então o senhor vai ter que processar o engenheiro que fez. Muita gente acha que assinar projeto, né? Não dá nada. Eu falei... É uma RTzinha só. Só assina RT. O senhor vai processar o engenheiro que fez o projeto para o senhor e o engenheiro que fez a instalação porque está totalmente fora da norma. Foi por isso que não conseguiu combater um incêndio no início. Ele falou, não teve engenheiro não, eu mandei o encanador botar esses negócios. Aí eu falei, então o senhor me desculpa, mas eu não vou conseguir ajudar o senhor. Está aqui o meu relatório ele mostra isso e é isso que aconteceu e o senhor assumiu um risco grande, né? Quando o senhor fez isso, né?
E assim que acontece. Muita gente acha que, isso aí, eu tenho o AVCB do bombeiro, eu tô tudo bem. O AVCB do bombeiro é uma coisa muito importante. O bombeiro exigindo isso, ele reduz o número de mortes em incêndios. Isso é muito bom. O número de incêndios. Só que é uma coisa protocolar. O bombeiro vai lá durante um dia e faz uma vista daquele momento. O profissional responsável pela instalação, ele tem que testar tudo. Tem que testar tudo, todos os itens, tem que fazer uma série de testes conforme a norma para poder fazer um laudo. É diferente da responsabilidade do bombeiro. Então, esse assunto está ficando sério no Brasil, graças a Deus. Tivemos incêndios marcantes que, infelizmente, deixaram aí, né? A Botkiss deixou 242 mortos, né? É lamentável, né? Então, esses incêndios acabam conscientizando as pessoas. Infelizmente, né? Depois de que acontecem mortes. Isso é muito comum. Bom, Todas as atitudes são dadas depois da tragédia. Me parece que o pessoal não quer pensar antes, né? Eu ia perguntar para você se o Fabio quer falar e eu não estou deixando ele falar. Mas é normal também. Isso é normal, eu tô acostumado. É interessante esse assunto. Não, eu estou deixando porque eu conheço todas as histórias. Mas aqui a gente quer contar, né? Eu não conheço todas as histórias, né? Mas eu queria saber, por exemplo, você teve um grande desafio nessa área? Qual foi o seu maior desafio? Foi aquele que teve que chamar o perito dos Estados Unidos? Olha, na área de perícia, o maior desafio foi uma perícia em Pernambuco, que já tinha ocorrido um incêndio há 15 dias, e o bombeiro, para fazer o rescaldo, o que é uma coisa natural, ele pegou a reta escavadeira lá e passou, né? Então, assim, destruiu quase todas as provas, o que não é um erro do bombeiro, né? Ele tinha que fazer aquilo porque ele estava ainda no combate. Só que ficou aí bastante deteriorado as provas. Só que havia a acusação toda caindo numa empresa que o incêndio tinha começado naquela empresa. E o que tinha sobrado ali? As colunas e algumas paredes. Só que as colunas, quando o fogo se aproxima de uma coluna, o fogo, ele está queimando, tem carga de incêndio aqui. Então, a mancha na parede, do lado que o fogo está se aproximando da coluna, é totalmente diferente do lado oposto, que tem muito menos carbonização. Porque aqui o sentido, o fluxo, né, do ar é para lá. Então a queima nesse lado que está chegando é muito maior do que perceptível, muito perceptível. E aqui nas laterais você consegue ver uma marcação na diagonal. Tem centenas de marcas de incêndio, tá? Essa é uma delas. No batente da porta, se o fogo foi daqui para lá, de lá para cá, é perceptível. Edificações de madeira deixam esse sinal muito claro. Então eu consegui mapear todas as colunas que ficaram em pé. Eu consegui mapear o vetor do sentido do fogo. E esses vetores, né, eles mostravam que não vinha da empresa, que não vinha daquela empresa. Eu não consegui mostrar exatamente a origem, mas eu consegui mostrar que não era lá, porque o fogo foi para lá e não veio de lá. Que bárbaro. Entendeu? Então, você veja, provas todas destruídas, mas restaram ainda provas importantes que deram, não a solução total do caso, mas pelo menos determinar que não foi naquela empresa que mas começou. Isso já valeu muito, né? Já valeu muito. A disputa econômica, sim, está na casa de 10 milhões, 15 milhões. Tá? E na parte de inflamáveis, teve alguma coisa? Porque isso é o que você mais gosta, não, né? Antes de falar, aliás, entrando no assunto de inflamável, eu queria fazer uma pergunta mais voltada de outra forma. A gente tem, né, a S3 atende muitos colegas na parte de engenharia de segurança, técnicos de segurança, que estão acostumados a pegar a norma no ICRUA, como você falou, e seguir. Como que é trabalhar na criação de uma norma? Né? Você criou junto com outros profissionais, mas trabalhou muito afinco na criação da norma de líquidos inflamáveis. Como é que conta um pouquinho dessa história assim, de como é criar uma norma que hoje é referência no Brasil, né? Porque muita gente sabe seguir a norma, mas não tem nem ideia de como fazer para criar uma norma. Nem seguir a norma às vezes é fácil. Porque às vezes a norma ela é confusa, você fica com dúvidas, e a minha preocupação na norma era justamente deixar isso mais claro para o projetista. Inclusive, quando a gente mudou em 2018, eu era o coordenador da IT 25 em São Paulo. Aí nós apresentamos para o comandante do bombeiro e ele pediu para a gente mudar e adaptar a NBR 17505. Então, a NBR 17505, como toda NBR, não foi feita para ser lei obrigatória, foi feita para ser boa prática, assim como as NFPAs. Então, nós tivemos que colocar algumas coisas explicando, dando parâmetros de
projeto. E a gente tinha que tirar esses parâmetros de algum lugar. Como eu disse, não dá para fazer uma tabela com regra de 3. Então a gente foi em legislações internacionais buscar esses parâmetros, tá? Algumas coisas a gente buscou no manual de bombeiro, por exemplo. A norma falava assim, se você não tiver o número de brigadistas para operar as linhas manuais, você tem que colocar aspersores nos tanques. Beleza, mas quantas pessoas eu preciso para computar os brigadistas? Não tinha isso na norma, nenhuma norma. Nós estamos lá no manual de bombeiro do Estado de São Paulo, verificamos qual que era o número mínimo de pessoas operando as linhas e montamos essa tabela que está hoje na IT 25. Então, desenvolver normas é uma responsabilidade muito grande, e você tem que se valer dessas coisas que eu falei, da perícia, mas uma perícia bem documentada, uma estatística, não uma perícia, né, de várias perícias, de estatísticas de alguns órgãos confiáveis. Nós não temos uma estatística de incêndio no Brasil ainda, geral, e de normas internacionais que já fizeram isso. Então, quando eu vou lá na NFPA 30 e pego uma tabela e coloco na IT 25, eu tenho confiança que a NFPA fez vários testes para poder mudar aquela tabela. A NFPA 13, que é uma norma muito importante americana, que fala de chuveiros automáticos, ela muda a cada 2 anos. Como as principais mudam, 2, 3 anos ela muda. Então, ela muda a tabela. Você fala, poxa, mas a lei da física não mudou. Como que mudou uma tabela? Porque eles fizeram mais testes, com mais proximidade. Mais perícia. Mais perícia. É que nem os protocolos da American Heart Association. Eles mudam. Como muda? O coração humano não muda. Mas os testes se amplificam. Então, a gente delega a outros países que têm esses laboratórios, essas pesquisas mais avançadas, e utilizamos essas tabelas aqui. Não dá para pegar uma NFPA, traduzir para o português lá no Google lá, e falar, vamos aplicar no Brasil. Não dá. Lá nós temos o bombeiro, né, uma quantidade muito maior, nós temos um tipo de construção diferente, nós temos a fonte de alimentação de água pública ali para o bombeiro utilizar totalmente diferente. Né? Eu tive a oportunidade também de ficar no bombeiro de Liverpool. Eu fiquei 2 semanas hospedados no bombeiro de Liverpool, acompanhando a rotina deles. E eles me trataram assim muito bem, inacreditável como eles me trataram bem. E aí eu ia para as ocorrências com um colete de observador e minha máquina fotográfica. Eu conseguia entender como que era a atuação deles. Muito bom, aprendi bastante. Só que em cada esquina em Liverpool, que é uma cidade de mais de 1000 anos, tem um hidrante. Cada esquina, cada cruzamento de rua tem um hidrante enterrado, mas com uma vazão boa. Então, assim, você chega com a viatura só com autobomba, você conecta ali no hidrante. A viatura praticamente sem água. Sem água. Você tem ali as plataformas, as viaturas. Isso você pode diminuir numa edificação, né? Por exemplo, num centro desse, até a reserva de incêndio da própria edificação, né? Então, assim, dá para aproveitar essa legislação aqui pra gente? Não dá. A gente tem, né? E uma coisa importante, né? E para quem cria a norma, é uma coisa que a gente conversa muito, é aquilo que você fala. É a questão de aumentar o nível de segurança a um ponto também que ele fica caro. Eu tenho que ter essa mediação, porque eu posso mexer com a economia até de um país, porque eu dificulto o surgimento de empresas. Então tem que ter uma balança do que aquilo que é seguro e do que aquilo que realmente é aplicável economicamente para as empresas, né? Eu não posso jogar o nível da segurança lá em cima, sim, exorbitante, porque ele fica impraticável. Nós temos uma análise de risco. Risco é probabilidade e gravidade. Então, algumas coisas que nem o incêndio do Alemoa. Foi uma catástrofe, o maior incêndio da história do Brasil, que inclusive eu fiz a perícia dele em nome do bombeiro, o relatório de perícia do maior incêndio do Brasil. Esse é o meu maior currículo. Ele foi catastrófico. Mas qual é a frequência desse incêndio? O Brasil tem mais de 530 anos aí, né? 550 anos. Uhum. Não, 530. Quase 530 de descoberto. Quantas vezes teve um incêndio daquele? Uma. Então a frequência desse incêndio é quase nada. É insignificante. Não se justifica. Não se justifica eu fazer, por exemplo, uma proteção para todos os tanques. Naquele parque de tanques todos que a gente viu no Alemoa, que ainda tem hoje uma quantidade enorme no Alemoa, em Paulínia, que você trabalhou lá perto. Nós temos vários polos industriais que têm uma quantidade muito grande de tanques. Você sabe quantos tanques você programa para combater? 1. De tudo aquilo que a gente viu no Alemoa, a norma exige que você apague fogo em 1 tanque com espuma. Fala, peraí, mas tem centenas de tanques. Sim, mas é 1 tanque. Qual a probabilidade de 2 tanques pegarem fogo ao mesmo tempo?
Se um tanque pegar fogo ao mesmo tempo é uma probabilidade muito baixa, você imagina 2 ao mesmo tempo. Ah, mas o fogo passa para o outro. Passa se você não tiver os meios de combater no primeiro. Se tiver, resolve. A maior parte dos casos, resolve. Não posso ter um big de um tanque com tanques de milhões de litros de combustível e que ele tem um sistema que vai proteger todos os tanques. Ele fica inviável. Fica inviável. Totalmente. Não Bom, se justifica. Nunca. Aí você para uma economia porque você começa a botar regra. Ah, mas é para salvar vidas. Não, mas é o que você falou. Mas peraí, quantos nós tivemos até hoje? Tem que ter um equilíbrio, né? Entre Total. o que é o razoável, né? Seguro, óbvio. Nós estamos aqui todos, né? Inclusive a Elu S3, justamente porque acreditamos na segurança. Mas a gente tem que entender que tudo tem que ter um mínimo razoável de lógica, né? E a ciência é muito boa para isso, né? Estudar, conhecer a história, tudo isso é importante. E na criação da norma se pensa nisso também, né? Porque muitas vezes a gente tem representantes das empresas participando das normas também, né? Nós estamos vivendo um momento, sobre isso que você falou, muito interessante, né? O Bombeiro de São Paulo está para lançar uma norma de carro elétrico. E está tendo um embate na sociedade muito grande. O Coronel Schroeder, que é o responsável pela área técnica, foi em Brasília, no Senado Federal, palestrar. Aliás, palestrou muito bem, né? Sobre esse assunto. Mas a sociedade está assustada com tamanha exigência do Corpo de Bombeiros. Mas o Corpo de Bombeiros, qual que é a missão dele? Salvar vidas. Ele está preocupado em salvar vidas. Ele está tentando fazer o contrário do que a gente começou a falar no começo da nossa entrevista, que é a sociedade se move depois do grande incêndio. O que o Corpo de Bombeiros está tentando fazer com essa regulação do carro elétrico é não esperar acontecer desgraças, morrer pessoas e regular isso, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para discutir tecnicamente, porque eu não estudei, né? Apesar de ser engenheiro eletricista, não estudei esse assunto, mas a comissão que fez essa prévia, ela estudou. Ela estudou o mundo inteiro. Então ela não... só que o mundo inteiro não tem experiência suficiente. Quanto tempo que tem o carro elétrico de uso geral ali? Aqui no Brasil, o que? 5 anos, né? De ter, assim, essa distribuição tão grande. Então, nós não temos histórico muito grande. Nós temos alguns vídeos na internet ali que pegou fogo em tudo, mas quantos daquele lá representação no total? Então, é difícil fazer norma sem ter histórico. Tá? Fica essa polêmica, o bombeiro com sem uma norma... quantificação, né? De qualquer coisa que a gente vai fazer. O bombeiro sendo preventivo demais e a sociedade, não, isso vai atrapalhar. Então, não é fácil fazer isso. Tem que ter um meio termo, né? Eu mostrei pra ele um desses acidentes, mas era de bateria de bicicleta, né? No elevador. No elevador. Recentemente foi vinculado em várias redes sociais. E aí você fala, e agora? Tá tendo muito, né? Cada dia você está recebendo de carro elétrico, de sistema de carregamento dos carros elétricos. Tá acontecendo em todo quanto é lugar. Vai ter casos. Agora, quanto tempo vai demorar isso? Não, o Silmar tem um vídeo no canal dele, eu até convido todos a assistir, falando algumas dicas, né? De instalações sobre carregamento de carro elétrico, né? Em breve a gente vai replicar. Claro, pode replicar à vontade. Está lá, são baseadas na NFPA, são normas de carregamento domiciliar, não é a mesma norma que o bombeiro está falando, não é o mesmo assunto. O bombeiro está falando de carregamento em áreas coletivas, né, num supermercado, num condomínio. Então, esse eu não estudei a fundo, né? Eu confio aí na qualidade dos técnicos do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Agora, esse é baseado, para uso carregamento residencial. Isso é importante, é legal, baseado na NFPA, que tem uma experiência muito mais antiga, né, do que do Brasil em carregamento. Está mais quantificado, né? Bom, você ia perguntar? Não, eu ia falar que a gente... Mas nem começamos, Fabio. Tem Fabio, muita toda vez ele acaba com o podcast. É o perfil militar, né? Que a gente cumprir os horários. Entendi. Tem muito mais coisa que a gente poderia até trazer o Silmar, não no podcast, né? Mas numa live aberta também, para que os engenheiros perguntassem, né? Porque é uma fonte de conhecimento ali inesgotável, né? E só contar uma última história rapidinha, né? De onde veio essa... que eu acabei lembrando quando ele falou da paixão de engenharia. A gente era criança em Ribeirão Preto e o Silmar já fazia o que a gente faz hoje de curso online, né? Antigamente tinha o Instituto Universal Brasileiro, que era por carta.
online. Vinha por carta. Por correio. Correio, isso. E ele fez um curso de eletrônica, né? Eletroeletrônica lá. E ele montou um robô. E eu era a inteligência artificial do robô. Você tá brincando. Verdade, me lembra disso? Ele ficava atrás do muro com o microfone e as pessoas paravam e conversavam com o robô, mas ele estava atrás do muro com o microfone. Ele falava assim, ó, pode perguntar alguma coisa pro robô. E eu escutava a pergunta e eu respondia. E o robô, bárbaro, o olhinho do robô era coisa de Danoninho, né? Ele montou o robozinho, mas era perfeito, cara. Daí... Já tinha uma IA. Olha isso. Tinha uma IA por trás, Tinha uma IA por trás. Que bárbaro. Você ouvia todas as perguntas, mesmo à distância? Não, eu tava atrás do muro. Tava assim, atrás do muro, assim, ó, o microfone, né? Começa o fio ali. Passou um avião, fala mais alto. O robô não ouviu. Não. Se fosse hoje, tava enroscado o robô. Porque, né? E uma outra coisa também ligada à engenharia, né? Já a engenharia elétrica, eletrônica, é que eu comprava aquelas revistinhas de eletrônica, tinha que montar os circuitos, né? E eu montava o circuito, só que eu não tinha a placa base. Eu não tinha, aquele suporte da placa base. Então ele segurava a placa e eu com o soldador lá, às vezes queimava o dedo dele. Soldava minha mão junto, meu dedo junto. Pô, você aprendeu muito nessa época. Aprendi muito. Apanhar, sofrer, né? Atrás do muro. Sem contar a época que a gente não tinha segurança, que ele tinha uma bicicleta e começou aquela era, né, de bicicleta de meio que mountain bike, de pular e tal. E ele fez uma rampa, pegava 3 tijolos, colocava a madeira assim e eu deitava do lado da rampa. Que gênios. E ele vinha e saltava por cima de mim. A sorte que a barriga não era essa. Não ia saltar. Então essas são as histórias. Nem sempre foi tão seguro quanto eu. Você me parece eu com meu irmão. Meu irmão é mais velho 3 anos do que eu. E meus pais viajavam muito. E aí toda vez que eles viajavam, a gente ficava junto assistindo filme, alguma coisa. E eu enchia muito a paciência dele. Como sempre, de todo mundo. Inclusive do seu irmão aqui. E aí um dia... e toda vez que ele falava assim, olha, tem uma brincadeira legal. Eu bato em você e eu que sinto dor. Então ele batia em mim e aí fazia, aí eu, quá, e tá sentindo dor. Ele batia em mim, isso. Eu era menorzinho, né? Até que um dia eu parei e falei, você tá louco, meu? Demorei pra pegar isso. Eu também tô sentindo dor. Demorei pra pegar isso. O irmão mais novo sofre, né? Gilmar, e hobby? Porque tô vendo... Silmar. O Gilmar que veio no outro podcast. Silmar, perdão, querido. E hobby, você tem um? Sobra tempo, primeiro, sobra tempo. Isso que eu ia falar, porque você viaja aqui, viaja lá, tava aqui, tava lá, o tempo inteiro eu tô vendo isso no Instagram, ou que você faz as postagens, ou mesmo no YouTube. E você tem algum hobby? O segredo é o seu hobby ser a sua profissão, esse é o segredo, né? Aquela história de que faça o que você ama, né? É mais ou menos assim. No dia do meu aniversário, foi dia 16 de junho do ano passado, do mês passado, né? E eu trabalhei sexta-noite dando aula até às 11 da noite, no sábado, das 8 às 19, no domingo, que era meu aniversário, eu trabalhei das 8 às 13, almocei, fui para o aeroporto, peguei o avião para ir fazer uma perícia em São Luís do Maranhão. Então, assim, isso no final de semana, né? Junho e julho, o único final de semana que eu não trabalhei foi dando aula, foi o final de semana passado. Então, o segredo é fazer o que você tem como trabalho, o seu hobby, né? E tem que ter o amparo e o aval da esposa, claro, né? Tô casado há 30 anos, né? Então, o que eu procuro fazer é a gente viajar junto, quando eu tenho alguma coisa e dá para levá-la. Quando minha filha estava aqui, ela me acompanhava. Então, eu transformava e ainda transformo essas viagens profissionais em lazer, né? Isso que eu procuro fazer. Então, eu não tenho horário para trabalhar, mas também não tenho horário para curtir, para fazer as coisas que eu gosto. O único hobby que eu tenho assim é andar de moto, né? Eu tenho uma lambreta, né? Que inclusive eu tenho uma foto, voltando naquela história de ter um sonho, eu tenho uma foto com 5 anos de idade, eu sentado numa lambreta de plástico lá, de metal, e eu tirei uma foto do lado da minha lambreta, né? Que é uma Maxim 400, é grande, né? Então, 5 anos eu me vi naquela cena e com 50 e pouco lá eu realizei aquela cena. Realizou mais um sonho, né? Que legal. Sonho, né? Não, e você ainda é pastor, então você cuida de vidas, assim, é muita atividade. Eu não tenho... É complicado. Eu não tenho essa atividade, assim, numa igreja, né? Mas eu já fui ungido pastor. E a minha maneira de pregar Jesus Cristo é no relacionamento com as pessoas, né? Conversando com...
Eu procuro fazer isso em qualquer relacionamento. Então eu vou entregar minha chave para o manobrista, eu passo um pouquinho de Jesus para ele. Eu vou falar com a pessoa que trabalha em casa, lá na faxina. Eu falo como se fosse de um ser humano para outro ser humano, né? A gente está no mesmo nível, né? A gente não pode pensar que tudo isso que eu estudei me põe num caminho, num espaço, numa altura diferente de qualquer outra pessoa. Todos nós somos iguais. Aliás, eu aprendo muito com essas pessoas. E muitas delas estão num patamar espiritual acima do nosso. Então eu tenho essa mente aberta de aprender com qualquer pessoa. E aprendo com todas as pessoas. Todas as pessoas. E Deus faz maravilhas, né? Porque Ele dá a assinatura dele em todas essas coisas. Então, cada coisa dessa que a gente sente que Deus está no negócio, né? Ele dá um jeitinho de a gente perceber que foi a mão dele que fez aquilo acontecer. Então, esse é o segredo. Sou um pastor praticante sem igreja. É possível sem igreja? Não, precisa de ovelhas, né? Sim. Não é o tradicional, não é o correto. A igreja, ela direciona Suas ovelhas são aquelas que aparecem todo dia. Quer dizer, não é o pastor de rebanho. Eu digo sem igreja que eu sou pastor, né? Não sem igreja de eu ser membro. Isso. Como pastor. Eu não quis assumir essa responsabilidade na igreja que eu frequento, porque eu não tenho esse tempo e talvez não seja o momento de Deus. Mas Deus tem algumas direções na minha vida, né? Deus, parece que a minha vida é louca, ela nem começou, ela vai mudar muito ainda. E eu sinto que nessa próxima fase da minha vida, Deus vai me direcionar bastante, tá? Para um trabalho mais espiritual e mais dedicado assim às ovelhas. Legal. Bom, o Duda, eu vou pedir uma gentileza. Chama os nossos dois convidados que estão ali fora para eles entrarem aqui para a gente fazer o encerramento. E a Duda não vai aparecer? Não, a Duda vai. Ela está sempre aqui nos podcasts e não vai aparecer? Ela vai sim. Nem o Gabriel, o Agassiz, todo mundo foge, né? O Gabriel de vez em quando aparece cruzando a frente ali que ele quer. Da câmera ele aparece. Meio de costas. Aqui ele aparece. ao vivo, entra gente, né? Mas, bom... E quem tiver alguma pergunta, isso é legal, né? Pode mandar, que a gente manda pro Silmar. Não, pode colocar no vídeo lá que a gente acompanha. No próprio YouTube. Legal. No meu comentário eu vou colocar o vídeo de cada uma história que eu contei, eu vou colocar os links dos vídeos lá também. Que legal. Tá? Isso é legal. Tá bom. E assim, vamos, além do trabalho de perícia, né? Uma coisa que a gente já está conversando e quem sabe num futuro bem próximo, né? A Elu já tem várias pós, mas muito voltada à área da saúde. E a gente quer trazer para a S3 uma pós, né? E já temos o coordenador da pós aqui, né? De segurança do trabalho, mas também principalmente voltada à proteção de incêndio, né? Então a gente em breve vai estar com novidades aí, provavelmente pro ano de 2025, mas lançando aí a pós aqui na Elu, né? Para ver se a gente consegue ter mais esse diferencial entre muitos. Eu acho que vai ser como Elu S3. Sabe por que S3? Segurança, saúde ocupacional, segurança do trabalho e sustentabilidade. Que é bem focado no ESG, né? Era para ser S5. Que é de Poxa, eu tava todo feliz, que achei que era Silmar da Silva Sendin, não é então? Não. Mas podia ser S5, né? Saúde, segurança, sustentabilidade, e aí Sendin e Schmeier. Os dois sobrenomes. Eu acho que os nossos convidados não querem, então é que a Vicky não tem vergonha. A Vicky não está acostumada a aparecer nas câmeras, né? Vem cá, Gabriel, vamos terminar aqui. Nós falamos de vocês. Onde eles ficam aqui? Só que eles caem muito alto, eu não consigo pegar eles, e não tem cadeira. Aqui é ajoelhado. Quem sabe faz ao vivo aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar eles aqui. Não, só ela, só a Vicky. O Gabriel não entra. Mas no geral tá pegando, no geral tá pegando. Bom. Olha lá, que bonito. Lindos, meu. Faz de quanto tem um banquinho. Eles são novos. Se eu e o Silmar ajoelhar aqui, não levanta mais. Então, para encerrar, a gente tá aqui com a família quase reunida, tá faltando a Beca, depois a gente põe um vídeo da Beca lá da Austrália. E a esposa também, da que esposa, não veio. A comandante de tudo, né? É óbvio que manda. E eu gostaria, como eu falei no começo, é um pod especial para mim, né?
porque hoje é o líder da nossa família, com uma família de militar, e infelizmente meu pai tá aqui, tenho certeza disso, espiritualmente com a gente, mas hoje o Silmar é o nosso líder aí. Então, o respeito e o amor e a admiração é muito grande, então é uma honra participar com ele aqui do nosso podcast, tá? E quem seguir esses dois aí, segue a gente também. Porque, acho que vai aumentar um pouquinho o número de seguidores. Quantos seguidores? Tem mais do que a gente? Já vi. Um pouquinho só. Mas já estão quase chegando lá, né? Já tô com 2 milhões. 2 milhões. Impressionante, mulher. Parabéns. Eu vi que quanto deu sua última postagem no short, de um dia pro outro? Tá com mais de 2 milhões de visualizações. Impressionante. É outro mundo, é outro volume. Minha conta é de 2008, eu tenho 2.000 inscritos. 2008, né? 16 anos de YouTube, acho que sou um dos mais velhos do YouTube. Quantos anos tem a sua conta, essa mais famosa, e quantos milhões tem exatos aí hoje? Olha, eu já trabalho com a internet há um tempinho, mas essa conta em si tem 2 anos e meio. A experiência foi nossa. Nós vamos chegar lá. Não, mas eu também só consegui chegar onde cheguei também por causa do meu companheiro. Gabriel, parabéns. Aí, minha bola aqui, não, mas é ele que tá sempre comigo em tudo. Ele é meu parceiro, meu companheiro, ele é o mestre também. Parabéns, Gabriel, parabéns, Vicky, muito bom. Obrigado. O gato tá com quantos seguidores? Eu tô com 77 mil. Ela não falou a parte que ela tá com 2 milhões em 100 mil, né? Que só esses 100 mil dela já tá maior que o entendi. 77 mil aí. Não, os 2 milhões é nosso. Impressionante. É assim, todo mundo fala, vocês não trabalham? Só posta vídeo. Quantas horas por dia vocês trabalham? 20 horas. E se vocês param no final de semana? Não, nossa, é os 30 dias no mês que a gente trabalha e geralmente de 5 a 6 horas por dia. De domingo a domingo. De domingo a domingo, Mas eu também trabalho de domingo a domingo. E assim, a gente sabe que o YouTube, né, é uma nova economia que está aí forte e que ganha dinheiro. Vocês estão fazendo o que com o dinheiro? Estão gastando tudo? O que vocês estão fazendo com o dinheiro? Porque na nossa época, né, tudo que a gente ganhava, a gente gastava e ainda fazia prestação, né? O que vocês estão fazendo com o dinheiro de vocês hoje? Nosso objetivo está sendo guardar e acumular capital aí e patrimônio líquido financeiro. Investir. Investindo. E assim, eu me aposentei com 50 e poucos anos. Quantos anos vocês pretendem se aposentar? Nossa meta, assim, de aposentar é ali antes dos 30 anos ali, só viver de renda. Tira eles daqui. Acho que eu vou despedir aqui. Alguém tira eles daqui, por favor. Que sem graça, né? Tá certo, outra realidade. Ele vai morar com a irmã lá em Perth, né? Em Perth. De investimento, né? A gente logo vai estar abrindo o capital da S3, né? É isso. Não esquece da gente. Investe, compra umas bolsas lá. Silmar de novo, não, Silmar. Só uma coisa, não se preocupa, a gente trabalha junto há 24 anos praticamente, e ele é meu nome até hoje. Entendeu? Até hoje. Silmar, querido, você quer dar uma palavra final? Pode até olhar para essa câmera aqui. Então vamos lá. Bom, eu queria agradecer, Daniel, Fábio, mais essa oportunidade, né, de a gente distribuir um pouquinho do conhecimento que alguém passou pra gente, né? A gente não criou nada disso, a gente foi atrás em livros, né? Eu leio muito. Nos últimos 2 anos que eu tô contando, que eu fiz uma assinatura lá de e-book, eu li 54 livros sobre melhoria pessoal, sobre engenharia. Eu leio normas o dia inteiro no tablet. Então, não fui eu que criei essas coisas que eu reproduzo, eu fui atrás de pessoas que perderam o seu tempo, investiram o seu tempo passando o conhecimento. E vocês fazem isso, vocês passam o conhecimento à frente, o que é muito bom, né? A gente tem que criar conhecimento brasileiro. Muita coisa que eu pego é internacional, nem sempre serve todo para o Brasil, porque algumas realidades são diferentes, né? Mas é uma maneira de você ter conhecimento e reproduzir. Como eu disse, pensando como commodities, é o melhor commodities que a gente pode ter, né? É conhecimento, porque ele se multiplica bastante. Então queria agradecer a Deus, né, por termos essa oportunidade, agradecer a vocês pelo convite, agradecer a vocês por terem ouvido, né, até aqui. O nosso podcast foi bastante descontraído, mas a gente procurou incentivar vocês a estudarem,
proteção contra incêndio, esse é o nosso objetivo desse podcast, a estudarem também sobre perícia de incêndio, né? Nós ampliarmos essa ciência no Brasil. Eu tenho podcast só de áudio no meu canal, eu tenho um site que é silmarcendim.com e tem lá alguns podcasts em áudio. Tem um que eu fiz, acho que em 2008. Não existia proteção contra incêndio no Brasil como existe hoje. E lá no meu podcast de 2008, não, acho que é 2010, desculpa, eu narro o que seria a proteção contra incêndio hoje, aqui no Brasil. Então vale a pena com um fator histórico aí, tá? Dá uma olhada lá no meu Se site. der, colocar o link desse também. Eu ponho o link. É legal para um resgate histórico. Então, finalizando, Daniel, muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Né? E fica aí a enquete, quem é o mais velho. Ele já se entregou. Ele já se entregou no meio do podcast. A idade é tanta que esquece, vai esquecendo. Já falou 2 vezes até. 2 vezes. Na dúvida, ele confirmou, meu. Não há dúvidas. Então, mais uma vez agradecer a presença desse convidado ilustre, da nossa família aqui junto, né? E é uma característica e é maravilhosa, né? A gente trabalhou junto e convive junto e discute de forma técnica, né? Bastante coisa junto, né? Isso na mesa do café, na mesa do almoço, o assunto foi sempre ou resgate, segurança contra incêndio, né? Mas assim, de forma muito amorosa, muito descontraída. Isso continue, né? Com as novas gerações aí, não só nos assuntos que a gente tá acostumado, mas hoje a gente está aprendendo com essa galera nova aí, né? Isso daqui é deles, a gente que está se metendo a besta a fazer aqui, né? Essa tecnologia toda, esse modo diferente de passar conhecimento, né? É até mais descontraído, como o senhor falou, mas sempre a gente consegue resgatar alguma coisa técnica. Então, assim... Teve várias aqui. E é uma família gostosa porque um aprende com o outro, né? E vem aprender com a gente aqui na S3, venha participar dos nossos cursos, né? Em breve o Silmar vai estar com alguns cursos aqui através do nosso canal da S3, tá? Sempre conte com a gente, sempre participe, foi muito bom mais esse podcast aqui com vocês. Pod Elu, o podcast da S3, uma empresa Elu Brasil. Maravilha! Ele quer que eu encerre. Já falei que ele pode encerrar também, né? De qualquer forma, esteja com a gente, participe. Você tem algo a acrescentar nesse podcast? Faça os comentários aí no canal do YouTube, mas eu quero ter você aqui. O nosso intuito aqui é trazer pessoas do dia a dia, que fazem a sociedade acontecer, que passam as dificuldades que todo mundo passa. Deus abençoe.